Olá, eu quero ler com vocês no capítulo 1º do livro de Jó, apenas alguns versos, embora eu sugiro que você leia todo o capítulo. Primeiro versículo. Havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Depois fala dos filhos dele, de seus bens, e na sequência nós vemos o verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Depois, na sequência, eu pego aqui a partir do verso 20, ou de 20 a 22, após ele perder os seus filhos e seus bens. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: no saí do ventre de minha mãe e no voltarei ao Senhor. E no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém. Eu sei que no livro de Jó, no primeiro capítulo, sobressai a ação de Satanás e a soberania de Deus sobre Satanás. Isso é bastante evidente, mas eu, lendo o capítulo 1, que eu estou relendo Jó, me chamou a atenção mais esses outros aspectos sobre a integridade, retidão de Jó, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Observem, ele fazia o que era certo e não se expunha desnecessariamente a situações que provocariam o mal ou que poderiam provocar o mal. Então, Jó era um homem muito sábio, e o princípio da sabedoria está no temor ao Senhor, e ele temia ao Senhor. E ele criou uma família muito unida, isso me chama a atenção. São 10 filhos aqui, e eles viviam muito bem, eles eram ricos, mas aí não quer dizer nada. Às vezes é na riqueza que as divisões existem por causa das partilhas de bens, um é protegido pelo pai ou pela mãe, e aqui parece que eles viviam muito bem. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e eles se revezavam nos banquetes, convidavam as irmãs para participarem. Era uma família muito harmoniosa, e isso, às vezes, é muito mais difícil na riqueza. Mas, independentemente disso, manter uma família em harmonia não é uma tarefa fácil. Nós precisamos ter discernimento como pais e, ao mesmo tempo, pedir a Deus misericórdia. E Jó era um homem realista, ele educou bem seus filhos com a sua esposa, mas eles são jovens, são sujeitos a pecado, como Jó também o era, ainda que Jó fosse uma pessoa muito mais vivida e experiente. E aqui diz no verso 5, Jó falando, talvez consigo mesmo: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ele oferecia holocaustos pelos seus filhos, um a um. Ele não sabia especificamente de algum pecado, mas talvez essa é a realidade. Por mais íntegros que sejamos, nós somos pecadores. O pecado ainda, ele residualmente está em nós. Nós não fomos libertos totalmente da influência do pecado. Então ele fazia isso continuamente. Ele poderia falar: meus filhos são adultos já, eles cuidem de si mesmos. Não, ele continuava com o seu ofício de pai, e como pai ele intercedia pelos seus filhos. O importante é os pais lembrarem-se de seus filhos para intercederem por eles, pela sua vida profissional, vida pessoal, vida espiritual, vida familiar.
as possíveis conturbações com o seu cônjuge, com a educação de seus filhos, ou seja, tentar manter a paz e, ao mesmo tempo, pedir a bênção e o cuidado de Deus. Mas aqui ele perde tudo num piscar de olhos e no verso 20 diz: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. É algo estranho. Seria mais comum e natural que ele chorasse, que ele lamentasse, ou que ele esbravejasse no momento de ira, mas diz que ele adorou a Deus e disse: não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui está um homem que mantém toda a sua visão de mundo, a sua perspectiva da realidade, amparado, a sua visão amparada na soberania e bondade de Deus. Ele chama Deus de bendito. E somente Deus é bendito. Ele diz: bendito Deus. Deus é um Deus bendito. Ele deu, ele tomou. Bom, ele é soberano para dar, é soberano para tirar. Ele tem perfeita consciência do poder de Deus. E o poder de Deus está sempre em harmonia com os demais de seus atributos. O poder de Deus é um poder santo, é um poder bondoso, justo, misericordioso. Então, bendito seja o nome do Senhor. Observe, meus irmãos, que a sua teologia era extremamente prática. E eu sei quão difícil isso é para cada um de nós. Crermos corretamente é fundamental. E essa fé segura, amparada nas Escrituras, se revelar de forma coerente na nossa indignação, na nossa ira, na nossa alegria da fartura e da abundância, em todos os momentos. Jó manteve a mesma atitude de relacionamento com Deus, de holocaustos, intercessão pelos seus filhos e, ao mesmo tempo, de adoração a Deus quando ele tudo perde. Então aqui você vê um homem íntegro em todas as suas relações, partindo sempre da sua relação primeira com Deus. Bendito seja o Senhor. Que isso sirva de inspiração para nós, sirva de modelo, e que nós peçamos a Deus que nos dê uma vida íntegra, que nós aprendamos a adorar a Deus em toda e quaisquer circunstâncias, que elevemos sempre os nossos olhos a Deus em meio à dor, em meio à alegria, que saibamos que tudo que temos e que somos provém do nosso Deus que nos preserva. Que Ele assim nos abençoe. Amém.